Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o Bruno Lira e você está no canal O Boss Tá On. Sim, nós somos um ecossistema de conteúdo sobre empreendedorismo, sobre o mercado do trabalho, sobre as profissões. E hoje tenho certeza que você chegou até aqui por conta da descrição desse vídeo. Vamos falar sobre propósito e processos, duas instâncias extremamente importantes para o mercado de trabalho, para a vida profissional e, claro, também para a sua vida pessoal. Não deixe de seguir o Boss, não deixe de seguir a gente aqui pelo YouTube e também pelo Instagram. Bom, eu quero começar esse vídeo falando uma frase, recorrendo a uma frase que é muito comum na internet, é muito comum entre os religiosos, que a frase é o seguinte: só vive o propósito quem suporta o processo. Essa frase, gente, ela é muito emblemática e ela é muito válida. Porque, de fato, quando a gente fala em propósito, a gente fala em mudança. Sair do ponto que estamos para o ponto que desejamos. É um horizonte a qual nós nos guiamos. É uma jornada que, individualmente, pessoalmente, todos nós tratamos de cumprir. Obviamente, quando eu falo de empresa, eu estou falando de comunidade. E essa comunidade também pode viver aí sobre um propósito. Se a gente utilizar aí da filosofia para nos ajudar nessa análise, a gente está falando aí, talvez enquanto empresa, pensando nessa filosofia clássica ali de Sócrates a Aristóteles, quando esses estavam mais atentos ao cidadão grego. Eles pensavam essa ideia de polis e o foco deles era o cidadão, logo essa ideia de comunidade. No período helenístico, que vem com Alexandre o Grande, quando ele conquista a Grécia, você passa então a ter uma visão mais individual, uma visão mais do sujeito. Essa visão, então, por sua vez, vai servir de alimento para o estoicismo. O estoicismo, ele justamente busca discutir esse indivíduo e a busca pela felicidade. Nesse contexto, fica evidente essa relação, talvez, desse propósito mais moderno que a gente busca, essa discussão de uma vida com propósito. No foco dos mercados, eu vou trazer para essa discussão Simon Sinek, esse autor do Reino Unido, que nos propôs o conceito de Golden Circle, Círculo Dourado, porque, no seu livro Até Comece pelo Porquê, ele tenta evidenciar o diferencial de algumas empresas, porque é muito comum, e não só no mundo das profissões, mas também quando nós, dentro no trato da nossa família, dentro ali das nossas comunidades, igreja, por aí vai, é muito comum a gente falar o que a gente faz e como a gente faz, mas raramente a gente fala por quê, o porquê de fazer aquilo. Então, dentro desse conceito do Círculo Dourado, Sinek nos propõe começar pelo porquê, e ele defende a sua tese apresentando algumas empresas e personalidades que se destacaram justamente porque eram bons em comunicar o seu porquê. E fica evidente imaginar a importância disso quando você imagina que um sujeito que está ali numa atividade laboral, que está ali dentro de uma rotina, que está executando um processo, essa pessoa se baseia tão somente no que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Possivelmente você vai ter ali uma perda de engajamento, porque sem a ideia do propósito, sem a ideia do porquê ele fazer aquilo, ele vai meramente executar. E ele deixa de ser um ser pensante, ele deixa de ser um ser com capacidade de contribuir, porque ele acaba não entendendo o destino, essa jornada, para onde eu estou indo, aonde eu vou chegar. Por isso que o propósito ele é tão evidente, o propósito ele é tão importante. Mas entenda uma coisa, e aqui a gente já começa a falar de processo. Não tem como simplesmente ter um propósito, quer dizer, ter um horizonte a qual você deseja, de onde está, onde deseja chegar, sem ter uma estratégia. Aqui a gente cai nessa tríade do processo, porque para você chegar onde você deseja, é muito importante você entender que você precisa ter estratégia e você precisa ter processos e, claro, gente, pessoas. Essa tríade de estratégia, processo e pessoas vão te auxiliar
a sair de onde está e conquistar o seu propósito, chegar nessa meta, nesse objetivo. Então vamos lá. O que é processo? Vamos começar pelo aquilo que é mais basal. Processo é um conjunto de atividades estruturada. Então você tem um conjunto de atividades sistematizada que busca atingir um determinado objetivo. Ponto. Então ele é uma atividade, ele é um conjunto de atividades estruturadas que você vai repeti-la ao longo do tempo. Claro que todo o processo precisa ser revisitado para ser melhorado. O processo ele busca dar eficiência àquilo que se deseja. Então, eu vou ter um emprego de uma atividade, essa atividade tem que ser eficiente, bem executada. Para quê? Para que eu quero eficiência? Para ter eficácia. Então, eu emprego a eficiência para eu ter eficácia. O que é eficácia? Eficácia, por sua vez, é resultado. Só que veja, qualquer resultado positivo, ele vai ser, de certa forma, resguardado proporções, bom. Porque se ele traz uma característica de positividade, ele vai ser bom. Então eu posso ter uma eficácia boa. Mas de fato ela foi efetiva? Qual é o tamanho do impacto? A efetividade, ela tem a ver com o impacto. A eficácia tem a ver com o resultado. E a eficiência tem a ver com fazer bem feito. Então, um processo, dentro desse contexto de conjunto de atividades, a gente pressupõe que seremos, obviamente, eficientes naquilo que estamos fazendo. Para quê? Para atingir a eficácia. Só que essa eficácia, ela tem que gerar um impacto, então ela tem que ser efetiva. Essa efetividade, ela está muitas vezes ligada ao propósito. Então acaba sendo essa relação de objetivo mais o porquê. Quando eu traço esse objetivo, essa meta, esse desejo, ele é aquilo que de fato é a engrenagem que me move. E aí fica mais claro entender essa relação do só se vive o propósito quem suporta o processo, porque um bom processo, um bom conjunto estruturado de atividades que terá recorrência, ele precisa naturalmente ser eficiente para buscar eficácia e atingir efetividade. Fazer melhor, fazer mais barato e num tempo menor, isso tem a ver com eficácia e eficiência. Fazer mais rápido, fazer melhor, quer dizer, com mais qualidade e num tempo menor. E a efetividade é o diálogo de tudo isso com o propósito da minha instituição, da minha vida. Mas, de maneira geral, o peso que a gente traz nessa frase, só vive o propósito quem suporta o processo, porque o processo por si só ele vai ser muito exigente. Você imagina o seguinte, todo processo ele tem uma entrada, então eu entro com uma atividade e eu tenho uma saída, eu tenho uma entrega a ser feita. Então, toda vez que eu me proponho a viver o meu propósito, eu me proponho a receber uma atividade, executar uma atividade e entregar essa atividade ao mundo com muito mais impacto, com muito mais efetividade. Mas eu gosto muito porque de ter essa maneira, essa mentalidade entre esses significados, esses significantes, porque ele te ajuda a entender essa realidade. Porque veja, o que a gente quer fazer quando a gente propõe a leitura de um Golden Círculo, o que a gente quer fazer quando a gente propõe eficácia, eficiência e efetividade, quando a gente traz essa sopa de letrinhas para o seu dia a dia, o que nós desejamos é trazer cada vez mais significado para que você entenda e você desenvolva dentro de estruturas metodológicas recurso suficiente para você atingir essa vida que vale a pena ser vivida. Você tem várias correntes filosóficas que te ajudam muito a entender
modelos, correntes de pensamentos que vão trazer aí definições para isso. Mas existe também um fator da pessoalidade, que cada um vai viver o seu processo em busca do seu propósito de uma maneira pessoal e utilizando os recursos que tem. Mas quando você tem essa estrutura, isso te ajuda a ter mais clareza, ter mais objetividade e, por sua vez, conseguir alcançar o seu objetivo. Quando a gente fala de processo, e aí falando para as empresas de maneira geral, processo para a empresa, você tem muitas ferramentas, você tem o PDCA, nós vamos ter outro vídeo aqui sobre o PDCA com Guilherme Goulart, que é uma ferramenta fantástica para processo, porque ele vai ter ali o ciclo de melhorias contínuas. Tudo isso, gente, todas essas metodologias, todas essas matrizes, o que elas desejam é tentar, de alguma forma, sistematizar, estruturar, porque essa definição do processo, né, é você ter essa atividade estruturada, você conseguir estruturar e a partir dessa visão, desse designer que você cria, você conseguir de fato atingir o objetivo que é ter uma vida melhor, que é ter uma empresa melhor, que é ter mais eficiência, mais eficácia e mais efetividade, que é de fato esse impacto que transforma o mundo. Esse é o propósito do Boss, e se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever nesse canal, não deixa de acionar esse sininho para que todas as vezes que um novo conteúdo, ou nós temos um podcast, quando o podcast estiver ao vivo, ou estivermos em live aqui pelo YouTube, você recebe uma notificação, tem muito conteúdo bacana rolando. Estamos também no Spotify, o Boss Tá On está lá no Spotify e no @oBossTaOn no Instagram. Estamos em vários dessas redes sociais com conteúdos exclusivos em cada uma delas, buscando sempre impactar pelo nosso propósito. Qual é o nosso propósito? É levar conhecimento, levar nossa experiência, é transformar os mercados, as empresas estão iniciando a profissionalizar cada vez mais a sua atividade. Tenha um propósito, se baseie por esse propósito, saiba que esse propósito ele exige um processo e é preciso suportar esse processo, é preciso ser resiliente para de fato conseguir empregar propósito na cultura, propósito enquanto a proposta de valor, que é justamente o que você leva para fora da sua empresa, e um propósito que seja reconhecido por todos. Se de fato você conseguir comunicar o seu propósito muito antes de comunicar o que fazer e como fazer, você vai ter muito mais impacto. Essa é a nossa mensagem final. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário nesse vídeo e a gente vai interagindo em breve. Muito mais conteúdo para vocês. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu!